Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é o terceiro dia do nosso desafio da leitura da Bíblia toda em 100 dias. E hoje eu vou ler com vocês o capítulo 7 de Lucas. E a epígrafe inicial deste capítulo é: um centurião demonstra fé. E diz assim o texto: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que ele faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob meu comando. Digo a um: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele. E, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Epígrafe: Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levanta-te. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor de seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Outra epígrafe: Jesus e João Batista. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas, chamando dois deles. Enviou-os o Senhor para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu a visão a muitos que estavam cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João que o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, e os leprosos são purificados. Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento. Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, o que vocês vestem roupas esplêndidas e se entregam a luxo estão nos palácios? Afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, é mais que um profeta. Esse é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à sua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Ah, que posso, pois, comparar os homens dessa geração? Prosseguiu Jesus: com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós que tocamos flauta, mas vocês não dançam. Cantamos o lamento, mas vocês não choram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem: ele tem demônios. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem: aí está um comilão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Epígrafe: Jesus é ungido por uma pecadora. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia que quem nele está tocando é e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar. Por isso, perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse:
Vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhes digo, os muitos pecados delas lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou. Vá em paz. Eu me emocionei com a leitura de hoje, porque é uma leitura maravilhosa que fala plenamente do perdão do Senhor sobre as nossas vidas. E eu espero que você seja tocado por essa palavra e pelas outras do plano de leitura de hoje, porque a palavra do Senhor ela é viva, ela é eficaz, ela renova a nossa alma, renova a nossa mente e sempre traz uma revelação do Espírito Santo em qualquer momento que você colocar os seus olhos, seu coração e seu entendimento sobre ela. E que o Espírito Santo te traga a revelação dos outros capítulos que você vai ler hoje. Então, eu já li com vocês o capítulo 7. Em casa, vocês vão ler Lucas 8, Gênesis capítulo 13, 14, 15 e 16 e o Salmo 7, 8 e 9. E amanhã a gente se encontra aqui novamente. Até a próxima, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, o seu final de semana seja abençoadíssimo e que as portas do céu se abram para que você receba o favor de Deus, tá bom? Até mais.